Irmãos, para mim hoje é um motivo de alegria estar aqui para contar o testemunho que o Senhor fez na minha vida. E eu vou dizer assim que por vezes, irmãos, eu sentada aí no banco, eu falava, Senhor, um dia eu vou subir lá. E eu vou contar o que o Senhor fez. Quantas vezes os irmãos sobem aqui para dar um testemunho que seja o mais simples que seja, irmãos. Edifica a nossa fé. Porque eu falava, Senhor, assim como o Senhor fez, esse é algo simples, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. E eu quero, antes de contar meu testemunho, eu quero louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle. Pode soltar, Zá. Irmãos, eu ensaiava esse hino antes mesmo de acontecer na minha vida. Antes mesmo, pode soltar, Zá. Antes mesmo de acontecer, eu louvava o Senhor em casa, porque eu sabia que um dia eu ia estar aqui para louvar o Senhor. E Ele faz muito além do que a gente sonha, muito além do que a gente pensa, muito além do que a gente planeja. O Senhor, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Aleluia, Jesus. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. E olhando para trás eu me pergunto como é, meu Deus, que eu cheguei aqui. Eu vivia sem nenhuma esperança, cabisbaixo parecia o meu fim. Mas pegastes minha mão dizendo, filho, vem comigo pra viver os projetos que eu preparei pra ti. E então vi as mãos do Senhor fazer o impossível acontecer em meu favor. E ao ver tudo isso eu chorei. Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres. Vivo pra louvar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parecia um sonho. Em Deus vou sempre sonhar, porque só Ele pode fazer além do que sonhei. Aleluia, Jesus. E então vi as mãos do Senhor fazer o impossível acontecer em meu favor. E ao ver tudo isso eu chorei. Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres. Vivo pra louvar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho. Em Deus vou sempre sonhar, porque só Ele pode fazer além do que sonhei. Sonhei, meu Deus realizou. Nos mínimos detalhes de mim Ele cuidou. Sonhei e hoje eu posso dizer, como José sonhou, sonhei também, porque Deus pode fazer além do que sonhei. Meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres. Vivo pra
acredito. Tudo parece um sonho, em Deus vou sempre sonhar, porque só Ele pode fazer além do que sonhei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu vou contar, eu tô um pouco nervosa, mas eu falei pro Senhor, Senhor, eu vou anotar alguns detalhes, eu quero que o Senhor me lembre, porque eu sei que vai edificar vidas aqui, e se eu ficar nervosa, os irmãos me perdoam. Mas esse ano, irmãos, vai fazer 10 anos que eu e o Diego tá casado, em dezembro. E quando a gente casou lá atrás, desde o nosso casamento, jovens, o Senhor, Ele cuidou de cada detalhe. O Senhor, Ele cuidou de tudo. Quando a gente se pôs assim, disponível aos pés do Senhor e voltou para os caminhos do Senhor, que a gente estava um pouco afastado. E ali a gente falou assim, não, vamos firmar com o Senhor e a gente vai casar, porque a gente já estava namorando há muito tempo. E aí o Senhor começou a fazer as coisas na nossa vida. A gente não tinha condições nenhuma. E o Senhor deu o casamento, o Senhor, Ele deu a casa, que a gente não tinha condições, e foi um outro testemunho também que eu vi que foi milagre do Senhor ali. E aí a gente casou, irmãos, e durante 3 anos, assim, há 4 anos, a gente não tentava ainda ter filhos, né? E aí eu falei assim, vamos tentar, né? Eu acho que está na hora. E o Senhor, o projeto do Senhor é filho, né? É a herança do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor começou a colocar esse desejo no meu coração. E eu falei, vamos começar a tentar. E era no ano de 2016. A gente começou a tentar. E no primeiro ano, irmãos, não aconteceu. Foi bem difícil, assim, para mim. Porque a gente, às vezes, planeja algo e a gente esquece que o Senhor tem os planos dEle e tem o caminho dEle. E aí, ali no primeiro ano não aconteceu. E eu falei, é o primeiro ano, né? Geralmente, os médicos falam que 1 ano é tranquilo, assim, é normal. E foi indo, irmãos. E aí, o primeiro ano não aconteceu. Nisso, meus irmãos foi casando. E aí, foi tendo filho primeiro que eu. E um detalhe que eu vou falar, que assim, cada pessoa assim, que chegava em mim e falava assim, eu tô grávida. Nunca assim, sabe? Veio um sentimento de inveja, veio um sentimento de ciúmes, de tristeza. Nunca vinha, irmãos. Eu orava para o Senhor porque eu sabia que no tempo certo, o Senhor ia dar meu filho. Então, assim, eu já ouvi uma pessoa falando assim para mim, cada pessoa que vem falar para mim que tá grávida, nossa, eu fico revoltada, eu fico com raiva. E eu nunca tive esse sentimento, porque eu sabia que um dia o Senhor ia cumprir na minha vida. Porque foi promessa dEle. Foi uma promessa do Senhor. E ali nos primeiros anos a gente não conseguiu. Meu marido é aquele dali, ele está com vergonha de subir aqui. E a gente não conseguiu. Meu marido sempre muito tranquilo. E o Senhor, irmãos, Ele é assim, Ele não faz você esquecer da promessa. Por vezes, irmãos, eu orava, falava, Senhor, arranca isso de mim, porque eu não quero sofrer. Porque no começo eu não chorava, sabe? Eu ficava em paz, eu falava, tudo bem, não aconteceu. Só que quando eu comecei a ir para os médicos, que daí quando você vai nos médicos, eles começavam a falar assim, olha, você não tem nada, mas não acontece. Eu falava assim, nossa Deus, por que não acontece, né? Se eu não tenho nada, assim. E eles não achavam nada em mim, nada no meu marido. E aí eu ia em outros médicos, eu fui em vários médicos, irmãos. E eles só falavam assim, olha, seu ciclo menstrual é totalmente desregulado e vai para sua casa, descansa, relaxa, uma hora vai acontecer, vai curtir seu casamento. E aí eu saía de lá, irmãos, de verdade, eu saía chorando, eu vinha num caminho chorando, sabe? Muitas vezes sem entender o porquê não acontecia. Eu falava, Senhor, o Senhor promete, nos cultos o Senhor fala, o Senhor usa irmãos para falar, eu sonho e não acontece, por quê, Senhor? Eu ficava me questionando, eu vim embora chorando, assim. E teve vezes, irmãos, teve médicos que eu fui, que eles passaram sacolas e sacolas de remédio. E eu lembro que teve um dia que eu peguei aquelas sacolas de remédio, eu coloquei no carro, mas eu chorava, eu falava, Senhor, eu vou precisar tomar tudo isso, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer tudo sem remédio nenhum. Eu falei, eu preciso tomar isso. A gente vê tantas pessoas que falam, eu vou engravidar e no outro mês já está grávida, e por que na minha vida não acontece assim? E aí foi passando, irmãos. Mas para tudo tem um tempo determinado. E o Senhor, Ele sempre vinha, porque Ele nunca nos abandona. Ele sempre vem falar nos nossos corações. E a palavra que eu me apegava era na palavra do Senhor, sabe? Eu falava assim, Senhor, eu me apego à Tua palavra, à Tua promessa eu me apego. Não importa o que os médicos vão falar, não importa os resultados dos exames. Eu falei assim, foi o Senhor que me criou. Se o Senhor me criou dessa forma, eu sei que qualquer hora o Senhor vai fazer na minha vida. E ali, irmãos, eu vim embora com os remédios, ia para casa, e chegava em casa, eu chorava muitas vezes, irmãos. O Diego nem sabia
sabia, minha mãe não sabia, eu não contava para ninguém. Era eu e Deus ali. Às vezes eu me abria com amigas, assim, falava daquele sentimento. Só que quanto mais o tempo passa, parece que a dor vai aumentando mais. E aí, quando chegava perto do Dia das Mães, irmãs, era a coisa mais dolorosa para mim. Porque às vezes eu vinha para os cultos e eu sempre via as crianças cantando aqui na frente. Eu falava, Senhor, quando eu vou ver minha filha ali, meu filho louvando? E aí eu chorava e as irmãs do culto aqui sempre no final ia lá, levava uma lembrancinha para mim do Dia das Mães. E eu pegava aquela lembrancinha e falava, eu creio que um dia eu vou ser mãe. Porque é a promessa do Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a ir nos médicos, fazer exames. E no ano de 2018, eu fui no médico, ele passou um exame das trompas para mim. E esse exame ele era muito doloroso, e eu sabia disso. E eu falei assim, Senhor, o que eu tenho que passar, eu vou passar. Porque o Senhor está comigo. Eu nunca, assim, me senti abandonada, sabe? Em nenhum momento, assim. Porque aquilo que a gente tem que passar, irmãos, seja corajoso, sabe? Fala, Senhor, eu tenho que passar por isso, então eu vou passar. Porque se há algo ali que precisa ser consertado, eu sei que o Senhor, através disso, vai trabalhar. E ali eu fiz o exame das trompas. E é um exame muito doloroso, assim, é um jato de contraste nas suas trompas. Só que, assim, o exame foi super dolorido. Eu saí de lá, minha mãe foi junto, eu quis ser forte para minha mãe. Saí de lá fingindo que não estava acontecendo nada e estava super com dor, mas eu saí com a minha mãe dali do hospital. E no outro dia, irmãos, ia ser chá de mulheres aqui na igreja. E eu lembro que daí, saindo de lá, aí, na madrugada eu passei muito mal, porque o contraste deu rejeição no meu organismo. E aí eu cheguei para o hospital de madrugada, não lembro que hora que era, mas eu sei que eu fiquei lá internada um tempo. E eu queria vir no chá das irmãs, porque eu tinha chamado uma amiga minha, eu falava, não, eu precisava participar desse chá, era em 2018. E aí eu comecei lá a orar, sabe, falar, Senhor, me libera desse hospital, que eu preciso ir. E eu vim, irmãs, eu vim assim, cansada, sabe, nossa, eu tinha tomado soro, eu estava com sono, mas eu vim aqui e o Senhor, aquele dia, Ele usou uma pessoa, uma pastora que não sabia de nada, para falar comigo que a promessa ainda estava de pé, que o Senhor, Ele tinha um tempo certo para todas as coisas, que era para mim confiar, que Ele estava comigo em todos os momentos. E aí tá, irmãos, passou o tempo e eu fui ficando triste, aquela angústia, às vezes, sabe, aquela tristeza que dá dentro. Mas assim, por fora a gente sorri, né? A gente fala, Senhor, a gente passa, às vezes os irmãos passam por algo que a gente não sabe. E eu vinha às vezes pro culto, eu subia aqui, aí às vezes eu tinha que ministrar, e eu acabava ministrando aqui em cima para mim mesmo, porque é como eu falei, eu sabia que Deus Ele ia fazer. Aí, irmãos, passou o tempo, o pastor Lucas, ele começou a ser pastor aqui na igreja. E eu lembro que teve um culto, logo nos primeiros cultos, eu chamei ele para conversar, a gente estava sentado ali, eu falei assim, pastor Lucas, faziam, acho que 5 anos, eu falei, faz 5 anos que eu e meu marido tentam engravidar e a gente não consegue. Eu falei assim, e tinha uma coisa, irmãos, que eu recusava, que era fazer tratamento, eu não queria fazer tratamento, sabe? E eu falava assim, e eu não sei, eu não sinto assim, de Deus de eu fazer tratamento. Eu creio que o Senhor, Ele é poderoso para fazer sem tratamento. Aí o pastor Lucas, ele me orientou, ele falou assim, olha, o Senhor que deu sabedoria para os médicos, então se Ele deu sabedoria, vai atrás, procura certinho. E eu comecei a orar nesse sentido, eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer, então convence meu coração de aceitar isso, mas coloca um médico assim na minha vida que vai entender do meu caso, porque eu já passei por tantos médicos, os médicos só me desanimam, eu não quero isso. E aí a gente conheceu um médico aqui de Limeira, que ele é de reprodução humana, e aí ele me pediu vários exames, e a gente foi fazer exames. E aí começou tudo de novo, irmão, todos os exames, só que eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer exame das trompas. E já para começar, ele não pediu esse exame das trompas. E aí chegando lá, ele pediu os exames para mim e para meu marido, ele falou assim, vai dar certo, vamos, né, Deus é bom. E eu sempre usando palavra positiva, assim, aí eu fiquei feliz. E ali a gente foi fazer uns exames, e um dos primeiros exames que eu fiz, num lugar lá que faz exame, falou assim que eu tinha o útero retrovertido. Aí eu falei, nossa, mais essa, né? Eu falei, útero retrovertido, o que é isso, Senhor? E eu vinha para os cultos, eu orava e falava, Senhor, eu não aceito isso, faz uma cirurgia aí dentro, muda, não sei como que vai ser, não sei se o útero retrovertido atrapalha em alguma coisa. E ali, irmãos, eu estava com o laudo, eu levei para o médico. E ele falou assim para mim, ele falou assim, você tá aqui dando que você tem útero retrovertido, mas isso não impede você de engravidar, tem mulher que engravida, tal. Aí a gente foi lá e ele foi ver, ele falou assim, seu útero não é retrovertido. Eu falei assim, mas gente, né? Eu falei, glória a Deus, eu falei, eu orei por isso, né, para o meu útero não ser retrovertido. No exame tinha dado e não tinha. Irmãos, eu tenho umas pilhas de exame que eu fiz. E aí tá, e aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai passar um tratamento novo para você, você vai tomar esses remédios e a gente
vai tentar, é uma tentativa, você tem que estar ciente que é uma tentativa, não pode entristecer e tal. Irmãos, e aí um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer esse tratamento. Era tratamento com remédio que eu tomava. E lá fala que dá um monte de coisa, que passa mal, isso, aquilo. Eu sempre tive muito medo, sabe? Eu falava, Senhor, que eu não passe mal, que eu não sinta nada disso. E comecei a tomar os remédios. E todo dia tinha que passar pelo médico. Então eu tomava o remédio, passava pelo médico. Aí eu ia lá e ele falava assim, olha, Aline, não está acontecendo nada. Não está tendo nenhuma evolução. Aí eu falava, Deus, por que Deus não está tendo nenhuma evolução? E aí ele falava assim, ó, vamos tentando mais esse ciclo, se não der certo, a gente tenta no próximo. Aí eu ia lá, irmãos, eu ia desanimando. Aí eu falava pro meu marido, tinha um dia que eu chorava à noite, eu falava assim, Dio, eu acho que eu não quero mais, eu quero que o Senhor arranque isso de mim. Eu não quero ter esse sentimento, eu não quero ter esses sonhos mais, eu não quero. Mas quando o Senhor, Ele coloca o sonho, é Ele que realiza, não adianta a gente querer fugir. Porque daí é aí que o Senhor usa pessoas para falar. O Senhor usava muitas pessoas aqui na igreja para falar, olha, eu sonhei com você entrando grávida, olha, Deus me deu esse sonho, Deus me deu essa visão, Deus... Eu falava, Deus, eu não quero. Eu falava, Deus, arranca isso de mim. Uma vez eu cheguei e falei para Cíntia, por que o Senhor não arranca isso de mim? Eu não quero sentir isso. Eu quero que as coisas aconteçam e eu não sofra, não choro. Ela falou assim, Deus nunca vai fazer você esquecer da sua promessa. E é verdade, irmãos, Deus não faz esquecer da promessa que Ele fez na nossa vida, porque Ele é poderoso para realizar. É que o tempo, Ele vai deixando a gente desanimado. A gente vai desanimando assim, que não vai acontecer. E aí tá, irmãos, eu fiz esse tratamento, um pouco antes da pandemia, não deu certo. E eu falei, então não é para ser tratamento, eu não vou fazer mais tratamento, vou esperar em Deus mesmo. E aí meu marido falava assim para mim, nega, calma, no tempo certo Deus vai enviar nosso filho. Aí eu chorava mais, irmão, que eu falava, ai Senhor, envia, né? Porque tipo assim, eu fui uma pessoa que eu fui criada sem pai. E meu marido também, o pai dele faleceu muito novo. E eu falava assim, desde quando eu casei, eu falo assim, a herança do Senhor é os filhos. Eu já vou fazer 10 anos de casado e ainda não veio o nosso filho. E aí, irmãos, no final do ano passado, eu lembro que no culto da virada, eu orei, eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor, se for a sua vontade, que esse ano o Senhor me dê, meu filho. Porque eu sempre falava, Senhor, que seja a sua vontade, mas que se caso não for a sua vontade, que o Senhor me faça entender e me faça esperar que há um tempo certo para todas as coisas. E tudo bem, irmãos, passou. Aí esse ano, eu voltei lá no médico. Falei, vou voltar lá, vamos ver como vai ser. Que ele falou para mim voltar, eu esperei passar a pandemia. Aí, na época da pandemia, eu peguei Covid. E eu achava que eu não estava com Covid. Aí eu peguei o exame, e na hora que eu olhei os exames, que eu vi positivo, eu chorava e falava, Senhor, por tantas vezes eu orei por um positivo de gravidez, e era sempre negativo. Agora do Covid dá positivo, Senhor. E eu chorava, sabe? Não era nem tanto porque eu estava com Covid, eu chorava porque meus exames de farmácia dava sempre negativo. Irmãos, a pior coisa é isso, sabe? É você fazer exame. Teve uma vez que eu prometi para o Senhor, eu falei, Deus, eu nunca mais vou comprar esses exames de farmácia. Porque eu fazia o exame, quando eu olhava que não dava positivo, eu chorava muito, 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 muito. E eu falava, Senhor, eu não quero isso, não quero isso. E tá, irmãos, passou aí esse ano, eu voltei no médico. Aí ele passou um tratamento para mim, em outubro eu comecei um tratamento. Mas eu fui assim, eu vejo que Deus, Ele, assim, todo esse tempo, Ele trabalhou muito em mim. Sabe, em mim, na Aline mesmo, sabe, na minha fé, na minha coragem, na minha esperança no Senhor, sabe, e principalmente no meu espírito, porque ao tempo assim que foi passando, o Senhor foi me dando experiência com Ele. E ano passado, quando eu falei para o Senhor arrancar isso de mim, irmãos, várias vezes, eu até contei o testemunho numa quarta-feira aqui, que o pastor Lucas, ele olhou para trás, ele falou assim, era um culto que tinha pouca gente, ele falou assim, hoje vai ser culto de agradecimento. E eu falava, meu Deus, o que eu vou agradecer, né? Aí eu lembrei que meu marido tinha sofrido um acidente aqui na igreja, e Deus, graças a Deus, cuidou dele, não foi nada grave. A gente passou por um sufoco, vai fazer 1 ano agora, mas graças a Deus está aí. Aí eu falei, eu vou contar esse testemunho. E na hora que eu vim aqui na frente contar o testemunho, o Senhor me fez eu falar do filho. Eu nunca abri isso para a igreja, sabe? E eu comecei a falar, eu falei assim, eu e meu marido deseja por um filho e tal. E naquele dia eu vi que o Senhor me deu coragem para falar sobre isso, sabe? Já crendo na minha promessa. Já falando assim, eu creio que um dia eu vou vir aqui e vou contar. E aí tá, irmãos, e aí em outubro eu voltei no médico, a gente começou um tratamento, e ele falou assim, a gente vai fazer umas tentativas, você vai ter que tomar umas injeção na barriga, você mesmo tem que dar as suas injeções. Eu falei, tá bom, amém, já tinha perdido medo de tudo, o Senhor já tinha me encorajado, porque o Senhor, Ele é assim, Ele encoraja a gente, e eu falei, amém, e aí a gente começou ali os tratamentos. E aí, cada dia que se passava, eu ia lá fazer o tratamento, mas assim, eu falava, Deus, se for da sua vontade, eu sei que vai acontecer, se não for da sua vontade, não vai acontecer, e o Senhor vai me dar paz no meu coração, e vai estar tudo
tudo bem. E ali eu comecei os tratamentos, foi assim, para mim eu achava que ia ser muito difícil. Eu falava assim, eu vou passar mal, eu vou vomitar, não vou trabalhar. Teve o acampamento dos jovens, eu falei, eu acho que eu não vou participar, porque eu vou estar ruim. Irmãos, eu não senti nada, não tive nada, como se estivesse tomando água, assim, sabe? E eu mesma aplicava na minha barriga e amém, glória a Deus. Cada dia ali passando, o Senhor junto comigo. E eu sei que, tipo assim, que nem eu falo, cada dia que eu chorei ali, eu sei que o Senhor Jesus, Ele chorava comigo. Ele colhia as minhas lágrimas, sabe? Porque só Ele vê. Tem coisa que nosso pai, nossa mãe, pastor, ninguém vê, só Deus. E Ele está ali cuidando dos detalhes, está cuidando de cada um de nós. E aí, irmãos, eu comecei a tomar aqueles remédios, comecei a ir no médico. E cada dia que eu ia, ele falava assim para mim, olha, essa medicação que eu tomava era para evoluir o óvulo, né? O óvulo ia crescendo. Ele falou assim, seu óvulo hoje ele está crescendo, o folículo ele está do tamanho 9, ele tem que chegar no 23. Aí eu ia no outro dia, estava 15, aí foi aumentando. E ali eu vi o milagre da vida, como funciona para a gente nascer. Irmãos, a gente já nasce muito vitorioso, sabe? Porque muita coisa tem que funcionar para a gente gerar um filho. E ali eu fui vendo que cada detalhinho, assim, eu ia lá e ele falava assim, olha, está com 9, está com 12, aí no outro dia eu ia, ele está com 15. Aí quando foi na sexta-feira, ele falou assim, tem que chegar no 23, você está com 17, eu vou precisar que você compre mais medicação. E a medicação não era aqui em Limeira, era lá em Campinas. E, irmãos, o meu marido saiu do trabalho 4 horas, a gente foi correndo lá buscar. Quando chegou lá, aquele dia eu chorei, porque quando a gente chegou lá, eu mandei mensagem para a moça, falei, eu vou chegar aí, vai dar tempo, deixa separado e tal. E eu precisava tomar a injeção naquele dia. E quando a gente saiu daqui, estava chegando lá, irmãos, teve um acidente em Campinas. E a gente não conseguia sair daquele acidente. Não conseguia, e o lugar ia fechar às 6 horas. Eu mandando mensagem para a moça, espera mais um pouco, espera. Ela, tá bom, vou esperar até 6h05. A gente virou o quarteirão, era 6h07. O lugar estava fechado. Ela não esperou. E ali eu no carro, eu não queria nem descer. Eu falei, Senhor, eu vou desistir. Eu não vou fazer mais tratamento. Eu não vou desistir, não é da sua vontade. E aí meu marido lá batendo, insistindo, apertando a campainha. Eu falei, não tem ninguém, vem, não tem ninguém. Irmãos, de repente, ele entrou no carro, bateu a porta. Eu ia começar a chorar. Abriu a porta, assim, um moço que trabalha lá, não sei nem o que ele faz lá, ele abriu a porta, e ele falou assim, não, todo mundo já foi embora, não tem mais ninguém, não dá para vender. Aí meu marido ali explicou que eu precisava tomar aquela medicação aquele dia. Então ali eu vi que era o Senhor, sabe? Porque eu precisava tomar aquela medicação. E aí eu tomei, o médico falou assim, olha, até aqui eu fui, ele falou para mim. Ele falou assim, então até aqui, o que eu pude fazer, eu fiz. Agora é Deus mesmo, porque se você ovular, você tem a chance de todas as mulheres, que as mulheres têm. Então, eu fiz um acompanhamento do tratamento. Tipo assim, ele via todos os dias, o dia que eu ia ovular exatamente. Ele falou assim, então você tem a chance de todas as mulheres. As mulheres têm 25% de chance de engravidar quando está ovulando. Ele falou assim, você tem essa chance. Ele falou assim, então, daqui 15 dias, você faz um teste de farmácia. E aí, daqui para frente, não é mais comigo, é Deus. Ele falou assim, mas vai dar certo, vai em paz. Irmãos, eu estava assim, sabe, não vai dar certo. Eu fiquei assim, a primeira tentativa, a gente tem mais 3 tentativas. Eu falei, não vai dar certo. E aí, fui embora para casa tranquila, tudo. E quando eu cheguei ali em casa, passou os dias, esperei passar os 15 dias. Aí tinha falado pro meu marido que ia esperar 15 dias. E eu comprei o teste da farmácia. Falei assim, vou comprar. Ele falou para comprar dia 1º. E eu fiz o teste, irmãos. E eu coloquei assim atrás, não queria nem olhar. Falei, acho que eu não tô. Estava cedo, assim, falei, acho que eu não tô. Só que, irmãos, um detalhe. Durante esse tempo, o Senhor começou a usar muitos irmãos aqui na igreja para falar comigo. E eu nunca, irmãos, assim, eu falava assim, não é de Deus. Não, eu pegava para mim, sabe? Eu falava, amém, irmão, recebo. O irmão aqui, ele falou, esse ano ainda você vai carregar seu filho. Uma irmã aqui, ela não está aqui hoje, mas ela foi ali fora um dia que tinha acabado o culto. Ela orou para mim lá fora, irmãos. Ela falou assim, eu quero orar por você. E o marido dela começou a ser usado ali, ela começou a orar por mim. Vários irmãos aqui na igreja foi usado. Não só aqui na igreja, como meus amigos. Meus amigos, eles sempre intercederam por mim. Uma vez um amigo meu mandou uma foto do caderno de oração dele, e lá estava escrito, Senhor, conceda o filho da Aline e do Diego, sabe? Então eu vejo o cuidado do Senhor na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que ninguém está orando pela gente, mas tem tanta gente orando pela gente, sabe? Para a gente não desistir, para a gente não enfraquecer a nossa fé. E outra coisa, irmãos, eu não perdia culto. Todos os cultos eu estava aqui porque era o que regava a minha fé. Então eu vinha de quarta, todos os cultos que tinha eu vinha, porque era daqui que me fortalecia a minha fé. E aí, em outubro, quando eu comecei meu tratamento, ninguém da minha família sabia. Minha sogra, ela comprou 2 copinhos de bebê, um copinho de bebê, um pratinho, né? E ela levou para mim, ela falou assim, eu estou entregando porque eu levei lá na igreja, a igreja levou
levantou uma oração por você, ela até mandou um vídeo, sabe, irmão? Muito bonito, um vídeo da igreja orando por mim. A igreja nem me conhece. E ela falou assim, eu já estou te dando esse presente porque eu creio que você vai receber seu milagre. Eu falei, amém, né? E recebi aquilo. Minha cunhada também deu um presentinho para mim no final do ano, coisa que ninguém fazia, irmãos, ninguém fazia. Deu um presentinho, uma camiseta que era do Diego quando bebê, e lá estava escrito, para Deus nada é impossível. Então eu comecei a ver nos detalhes, sabe? Muita gente sendo usada por Deus. E teve um dia, irmãos, que eu não vou me esquecer desse dia. Foi um dia que eu cheguei aqui muito triste, muito triste. E eu, tipo assim, eu não queria vir aqui na frente receber oração, porque muitas vezes a gente tem vergonha. A gente fala assim, Senhor, eu vou lá de novo receber oração. A igreja vai olhar, vai pensar o quê? E a igreja, irmãos, não está nem aí. Né? Tá todo mundo orando. E assim, você tem que vir pegar a sua bênção. Quando o pastor chamar você aqui, você sentir no seu coração, vem. E aí aquele dia o pastor falou que tinha alguém que tinha chegado aqui, que estava triste, que queria tirar essa tristeza do coração. E eu falei, Senhor, eu vou. E eu vim. Estava aqui em cima, desci, fiquei bem aqui na frente. O irmão desceu para orar por mim. E, irmãos, de verdade, eu sempre falava assim, Senhor, usa alguém para orar por mim. Mas eu quero alguém com ousadia, assim, que coloca a mão no meu útero e ore mesmo, sabe? Com ousadia. E o Senhor não usava ninguém próximo de mim. Não era minha família, não era meus amigos. E eu achava que ia ser um dia dos meus amigos, porque eles eram mais íntimos, né? Falava, um dia uma das meninas vai pôr a mão, vai orar. Irmãos, eu estava aqui, eu estava com o olho fechado, estava orando, e aquele dia eu estava muito triste. O pastor estava aqui, uma oração maravilhosa, e de repente eu senti alguém vindo por trás e pondo a mão no meu útero. E era a pastora Bruna. Olha como o Senhor usa as pessoas que a gente menos imagina. Mas eu vejo que é para edificar a fé dela. Porque ela falou para mim que ela estava ali atrás, o Espírito Santo começou a incomodar ela, para ela vir aqui na frente orar por mim. E ela não queria. E aí eu falei assim, Deus, eu por tantos anos orei para alguém vir, colocar a mão na minha barriga. Sabe, eu só queria isso, só queria que alguém orasse, me ajudasse em oração. E ela ali orava, e ela, sabe, e foi tão discreta, irmãos. Não foi aquela coisa para envergonhar, para deixar a gente com vergonha, porque Deus, ele faz assim. Quando ele quer usar, ele não vai deixar você com vergonha. Você não precisa ter vergonha de vir aqui e receber oração. Ela veio discreta, assim, por trás, ela colocou a mão na minha barriga, mas ela falou só coisas maravilhosas no meu ouvido. Ela fez a oração que o Espírito Santo fazia por mim. Muitas noites, assim, ano passado, eu acordei, muitas noites, irmãos, quando eu falei para o Senhor, Senhor, arranque esse sonho de mim. Eu acordei, irmãos, e não era eu que orava por mim. Foi esse testemunho que eu dei numa quarta-feira. Eu acordei com a mão na minha barriga, orando, e não era eu, irmãos. Eu queria arrancar, eu tentava puxar a minha mão, eu não conseguia. E foram várias madrugadas. Acho que foi umas 4 vezes que eu tive essa experiência com o Senhor. E eu ouvi uma voz, que era minha voz, mas não era eu que orava. E eu via que era o Espírito Santo que intercedia por mim, naqueles dias mais difíceis. E isso é maravilhoso, a gente ter essas experiências com o Senhor. Porque quando a gente acha que a gente está fraco, o Senhor vem, Ele nos fortalece de alguma forma que a gente não imagina. E foi assim, várias noites eu acordava, eu falava pro meu marido, eu acordava com a mão na minha barriga, assim, e eu acordava com aquela intercessão, assim, e eu falava, Deus, não, e eu tentava puxar, porque eu não queria aquilo, sabe? Olha, pedia tanta bênção pro Senhor e não queria, né? E eu sei que daquele culto a pastora Bruna veio, orou, colocou a mão, orou, e foi uma bênção, irmão. Então, o que eu falo? Eu falo assim que foram várias coisas que o Senhor foi mostrando em pequenos detalhes, que o milagre estava próximo, que era para mim acreditar, que a promessa estava chegando. E assim o Senhor usou a pastora Bruna também. E, irmãos, quando eu fui no médico, ele falou assim, ó, daqui para frente é só com Deus. Ele falou assim, então vamos esperar em Deus, vamos esperar dia 15, vai dar certo, vamos confiar. E meu marido falou, vamos descansar e vai dar certo. E quando eu fiz o teste, irmão, eu não queria olhar. E aí eu peguei e olhei, irmãos, quando eu olhei, que eu vi 2 pauzinhos bem vermelhos, fortes, mas eu falei, meu Deus. Aí eu ficava, não, eu não tô. Aí eu não acreditava, porque tantos anos eu esperei, sabe? E parece que foi tão assim do nada, né? Que Deus falou, já, pronto, né? É o momento, chegou o tempo. E eu olhava assim e falava, não, eu não tô. Não, eu acho que eu não tô. E eu fiquei 3 dias sem contar pro meu marido, porque eu achava que eu não tava. Eu falava, não, eu acho que eu não tô, vou esperar o exame de sangue. Aí fui lá, quando eu mandei pro médico, o médico ele olhou e falou assim, positivíssimo, bem positivo, parabéns, não sei o quê, que eu mandei no celular dele. Eu falei assim, aí eu fiquei muito bobada. Meu irmão, demorou acho que 1 mês, 2 meses para cair minha ficha, agora que tá caindo, que eu ouvi o coração. Aí eu peguei e contei pro meu marido, e foi assim, foi emocionante, foi lindo o que Deus faz, irmãos. Ele é maravilhoso, a promessa dele tá de pé, muitas das vezes ele promete, mas a gente não sabe qual que é o processo que a gente passa. O processo às vezes ele é doloroso, ele é angustiante, a gente chora, a gente fica triste, mas a gente tem que confiar e colocar a nossa esperança no Senhor, porque Ele faz a gente viver muito além do que a gente pensa. Esse ano eu não imaginava que eu ia ser mãe, eu imaginava que ia ser ano que vem. Eu falei, não, acho que eu vou fazer tratamento esse ano, no outro ano eu vou ser mãe. E eu estou aqui gerando o meu milagre, já está fazendo 3 meses, irmãos. E
quando Deus, Ele me deu, que eu fui ali ouvir o coração, eu ficava, Deus, como o Senhor é perfeito. Um ser tão pequenininho que o Senhor coloca dentro da gente, sabe? Uma herança tão pequena que já bate o coração. E é o cuidado dele. Eu falo assim, Senhor, eu já entrego ele a Ti. Porque o cuidado é o do Senhor, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu estou fazendo é tomando as vitaminas. Mas quem gera o milagre é Deus. Quem vai gerando vida é Ele que dá a vida. Você pode fazer tratamento, eu não sei se é tratamento que você precisa fazer. Você pode ficar sem fazer tratamento, mas quem gera a vida é o Senhor, sabe? Então que você venha orar, porque cada um de nós passa um processo diferente. Eu não sei o processo que você passa, eu não sei o tempo de espera. Nosso tempo de espera foi 6 anos. Foi 6 anos esperando no Senhor. Não foi fácil, irmãos, é muito tempo esperando no Senhor. Mas o Senhor, Ele nunca nos desamparou. Sempre Ele usava alguém, nos dias mais tristes da minha vida, nos dias que eu mais chorava, que só Deus sabia, Ele mandava alguém mandar uma mensagem para mim. Ele mandava alguém mandar um louvor para mim. Ele usava alguém aqui na igreja. Ele usava o pastor na palavra. Ele usava o irmão. Uma vez o irmão cantou um hino que fala assim, tente um pouco mais. Aquele dia eu não queria fazer tratamento. E aquele hino falava, sabe, tente um pouco mais. Eu acho que é do Matos Nascimento. Oi? E eu sei que o Senhor, Ele usa, irmãos, Ele não nos desampara. E Ele cumpre a promessa dEle. E eu sou prova viva disso. E eu estou aqui. Então, se você tem uma promessa, que você não desista. Que não seja o tempo, que não seja os médicos, que não seja palavras de pessoas negativas. Mas que você venha acreditar naquele que é fiel, naquele que é poderoso, naquele que pode todas as coisas, naquele que opera milagres. Ele sempre fez milagres. E uma passagem que eu amo, que fala que Abraão, contra a esperança, ele creu no Senhor. E eu finalizo dessa forma. Eu não sei o que você tem esperado, mas contra a esperança, crê no Senhor, porque Ele é poderoso e Ele pode fazer. E eu estou aqui, irmão, gerando meu milagre, que vocês continuem orando pela nossa família. É um ano assim que eu estou maravilhada em Deus. Eu falo que cada dia que passa, irmãos, assim, eu fico mais maravilhada e fico vivendo o milagre. Eu fico, Senhor, parece que demorou tanto, mas o Senhor fez eu esquecer de todo o sofrimento, de toda angústia, de toda tristeza, de todo choro, de tudo que eu passei, de toda dor. O Senhor, Ele fez eu esquecer, porque agora é um novo tempo na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluias. Servir a Deus, muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam como no micro-ondas, como um miojo, prepara rápido e acontece. Mas o processo que Deus trabalha na nossa vida é muito lindo. E tudo que ela disse aqui, ela testemunhou. O mais lindo é quando chega o médico e diz tudo que a medicina poderia fazer, foi feito. Agora é com Deus. Aí Deus disse, agora é onde que eu queria chegar. A medicina fez, e Deus, Ele toma pessoas, Ele escolheu a Aline para isso, para vir nos ensinar. Que ainda que a medicina fala, ó, o que eu fiz eu tinha que fazer, não adianta mais. Deus, Ele pode fazer além da medicina, além do que os homens podem fazer. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ainda que a figueira não floresça, creia, Ele é um Deus que tudo pode.